Muito boa tarde. Essa daqui é uma live gravada e a gente vai fazer aqui o estudo de caso de um projeto. É um cliente aqui do escritório, a gente vai fazer aqui a consultoria de Feng Shui da casa deles. Então eu trouxe aqui a planta deles pra gente estudar juntos, né? Vou estudar sozinha aqui, mas tudo bem. Vamos entender aqui o que tá acontecendo na casa dessa família pra gente conseguir fazer uma excelente consultoria para eles. Então, primeiro, eu vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou a Bel. Esse daqui é o Projetando com Feng Shui. É um canal que é totalmente dedicado a compartilhar todo o nosso conhecimento de Feng Shui. A gente estuda os conceitos do Feng Shui faz muito tempo, já faz mais 6, é que eu fico parada no tempo, mas são pelo menos 6 anos, eu não vou fazer a conta agora. E a gente aplica o Feng Shui no nosso escritório todos os dias, basicamente desde a nossa formação. E a gente sabe tudo, o quanto que o Feng Shui, ele atua, assim, o quanto ele melhora a vida das pessoas, o quanto ele influencia a vida das pessoas, e como todas as pessoas elas seriam beneficiadas se todo mundo tivesse acesso a esse tipo de informação. Então, a gente está aqui para compartilhar esse conhecimento com o máximo possível de profissionais e realmente perpetuar esse conhecimento, divulgar mesmo, para as pessoas entenderem o que é o Feng Shui de verdade, né? Porque a gente sabe que o Feng Shui foi muito mal publicado, foi muito mal divulgado. Falar muito mal divulgado é uma palavra que talvez soe um pouco estranha, assim, ou talvez não seja 100% verdade. Mas o Feng Shui, ele é tão profundo, ele é tão rico, e tem tanta coisa pra gente saber, pra gente prestar atenção, pra gente tomar cuidado. E basicamente que quando a gente fala Feng Shui, a gente entende que é pintar parede, objetos decorativos, e não é só isso, é muito mais. Tem muito mais informação, tem muito mais coisa pra gente saber, e tem muita coisa que, se a gente souber, a gente consegue incluir esse conceito direto no projeto. Então, por isso que a gente tá aqui, querendo realmente mostrar que é muito mais do que é divulgado em revista, e que tem muita coisa que, se a gente souber, a gente pode fazer projetos muito melhores, impactar profundamente a vida dos nossos clientes e fazer realmente a diferença na vida deles. Então, essa daqui é a planta da nossa cliente, já está um pouco mais limpa. Essa aqui a gente recebeu, essa cliente especificamente, ela é engenheira, então ela conseguiu mandar pra gente uma planta já bem técnica, ela já mandou a planta pra gente no AutoCAD, que é esse programa. E a gente só limpou conforme as fotos que ela mandou pra gente. Essa cliente, ela já assiste o canal, ela tinha o sofá dela era de costas para a porta e ela já virou, inclusive ela comentou como foi melhor, porque deixou um espaço mais integrado, ela já ficou bem melhor a circulação da casa dela. E ela tá super preocupada com o quarto. Quem já acompanha o canal mais tempo já até batendo olho no quarto, já deve estar imaginando do que ela tá preocupada, mas a gente vai chegar lá. Tá, então eu vou apresentar aqui a casa. Então aqui é a porta de entrada do apartamento. A gente já marcou aqui o perímetro da casa. Então ela entra num corredorzinho aqui. Aqui tá o lavabo. Aqui tá a sala de jantar. Essa aqui é a configuração que tá hoje a casa dela, né? A sala de televisão. Aqui ficou um cantinho que tem 2 móveis que ela já tem na casa dela, que compõem, eles faziam composição com a mesa de jantar, mas agora ela tá querendo criar um cantinho aqui, ela até comentou que ela quer fazer um cantinho de leitura, um cantinho de estudos. Aí aqui é a varanda, eles gostam muito desse espaço, hoje ela tá fechada, por isso que ela já tá aqui contando como parte do baguá. Com espaço de churrasqueira, mas eles não têm muito apoio, eles queriam melhorar um pouquinho aqui essa relação. Aí aqui eles dão para esses 3 quartos. Esse primeiro quarto hoje é o cantinho onde eles estudam, a mesinha deles hoje tá aqui, tá? Hoje eles trabalham aqui. Isso aqui é a estante de livro delas. Esse daqui é um quarto que é basicamente o quarto da bagunça. Tudo que tá lá bagunçado tá aqui. Que no futuro eles querem que seja o quarto da bebê. E uma das perguntas deles é se eles deixavam um quarto. Qual dos quartos que eles fariam o seu quarto da bebê? Esse ou esse? Da bebê ou do bebê ou dos bebês? Não se sabe ainda ao certo. Aí aqui tem o banheirinho que atende esses 2 quartos. E depois aqui o quarto do casal. Então tem o banheiro do casal e o quarto do casal propriamente dito. E logo aqui na frente a gente tem a cozinha, e eles já tinham já estava pré-mobiliado, eles só completaram. E aqui a gente tem o fogão, a pia, uma janelinha e aqui a área de serviços, tá? Então essa é a configuração da casa hoje. Daí a gente fez a aplicação do baguá. Lembrando que a gente vai virar aqui o baguá para facilitar a nossa leitura. Então a gente vai deixar aqui no sentido de leitura.
tá? Então, o que que acontece aqui nessa casa? A gente tem aqui, eu vou pintar aqui para ficar didático, tá? Então, a primeira coisa é quando a gente bate o olho aqui nessa planta, grade aplicada. Para quem não sabe aplicar o baguá, existe um e-book, tem no nosso Instagram, tem aqui, tem na descrição do vídeo, tem em tudo quanto é canto. Se você procurar o nosso e-book, você vai encontrar. Eu não sei em que momento que você está assistindo esse vídeo, porque eu não sei nem em que momento que esse vídeo vai pro ar, mas a gente, se você ainda está com a versão 3.0, está para sair, ou se você faz tempo que você baixou esse e-book, a gente está para lançar o e-book 4.0, que ele é super revisado em cima de todas as dúvidas, comentários, questionamentos que o pessoal mandou pra gente na última vez que a gente fez a maratona. Então, tem tudo sobre aplicação de baguá, tem um monte de questões sobre formas. Então, lá você vai entender como que você faz a aplicação correta de baguá. E aqui no canal também já tem uma aula gigante, uma aula de mais de 2 horas, que até explicou todos os conceitos de aplicação de baguá aqui também. E além disso, a gente tem uma série de aplicação de baguá, que a gente fala sobre questões de aplicação de baguá e questões de forma das construções. Então, se você não sabe o que está acontecendo e você chegou agora, você tem muito material para assistir. Então, vai assistir depois as aulas, que daqui a gente vai um passo para frente. Essa aula aqui não é sobre aplicação do baguá, isso aqui é sobre interpretação do que essa aplicação de baguá está dizendo pra gente em relação a essa família, tá bom? Então, o baguá já está aplicado, tá? E a gente chega, a primeira coisa que a gente vê aqui é que a gente tem uma área excedente, tá? Eles estão entrando aqui pela área da sabedoria nessa casa e eles têm um excesso que tá pegando metade da área da sabedoria em uma parte da área do trabalho. E eles têm uma falta na área do trabalho e uma falta aqui na área dos amigos, tá? Então, vamos marcar aqui. Vou marcar primeiro as faltas. Então, a gente tem uma área na falta dos amigos, que a gente vai ver o que a gente vai fazer por eles. E a gente tem aqui uma falta na área do trabalho, tá? A gente já fez a reunião de integração com eles, e a gente sabe que a gente vai trabalhar assim. Aqui a área dos amigos, eles não recebem tantas pessoas, mas eles gostariam até de receber mais. E a gente vai dar uma atenção aqui, mas eles se sentem bem do jeito que eles estão hoje, mas sempre seria bom. Então, a ideia aqui, a gente vai trabalhar, assim, essa falta. Conversar com eles, porque ainda não aconteceu a reunião de Feng Shui propriamente dita, tá? Mas a gente vai conversar com eles para verificar qual que vai ser a cura que eles vão preferir, tá? Isso também pode interferir ou não, se esse aqui vai ser o quarto das crianças ou se esse aqui vai ser o quarto do escritório, tá? Então, muito provavelmente, a gente vai sugerir que esse aqui seja o quarto das crianças por uma questão mais de comodidade, porque esse daqui é o quarto mais próximo do banheiro, tá? Mas vamos analisar tudo antes de tomar qualquer tipo de decisão, tá bom? Porque aqui também vai influenciar algumas outras questões, tá? Então, na área dos amigos, a gente pode usar uma cura de Feng Shui, tá? Lembrando, toda vez que a gente tem uma falta, uma área faltante, o que a gente pode fazer? Tem algumas formas de resolver essa questão. A primeira delas é construir para que você não tenha essa falta. Só que estamos falando de um prédio, então isso não é uma possibilidade. Então daí a gente pode trabalhar realmente com as curas que a gente passa aqui abertamente nas lives. Quem já está acostumado aqui com as lives já sabe o que a gente passa. E isso a gente pode usar ou o espelho, tanto faz se for o espelho liso ou o espelho convexo, ou as luzes. E a gente vai conversar com eles para ver qual que vai ser a solução adotada, tá? Então se a gente vai usar luzes ou espelhos, a gente vai conversar e adequar isso ao projeto que esses clientes estão fazendo com a gente, um projeto de decoração. Então a gente vai entender aí o que a gente vai fazer com eles, tá? Talvez esse daqui também vire uma aula das aulas que a gente faz, não só a análise, mas que a gente também faz a energização já alinhada com o que a gente vai fazer de projetos para eles, tá? Então, quem não assistiu, a gente fez uma... É que como essa aula aqui lá tá fora de padrão, essa é uma aula gravada, a gente gravou essa aula ontem, né? Foi na segunda-feira passada, a gente fez essa aula. Mas, eu não sei em que momento você está no ar e não sei em que momento você está assistindo isso, mas existe uma aula que a gente fez isso e ficou super bacana, tá? Que a gente realmente trabalhou a energização já coordenada com a decoração e a gente foi discutindo o que a gente podia fazer, o que era legal, o que era importante, tá bom? Então aqui nesse quarto a gente pode ou colocar o espelho ou colocar as luzes, a gente ainda não sabe muito bem o que a gente vai fazer. A gente vai conversar com eles e já vai começar a amarrar isso dentro do projeto.
Aí a gente tem aqui essa questão da falta na hora do trabalho, que é importante para eles, né, principalmente nesse casal, é muito importante para ele, porque ele quer ficar mais forte, assim, no sentimento dele de plenitude no trabalho, plenitude na missão de vida dele. Então, a gente vai aqui também ou trabalhar as luzes ou espelhos, tá? A conversar com eles. E a gente tem aqui esse excesso. E para quem é novo, assim, para quem não está acostumado, não conhece os conceitos ainda direito, muita gente fica, poxa vida, mas eu tenho um excesso aqui na área do trabalho e tenho uma falta aqui na área do trabalho. Será que eles, um anula o outro? O que acontece é que não, tá? Quando a gente tem um área excedente e a gente tem uma área faltante, mesmo que eles sejam do mesmo tamanho, que vou até fazer um teste. Vou fazer aqui um retângulo. Vamos fazer um teste. Peraí. Tô vendo que eu não vou conseguir desenhar muito aqui nesse bichinho. Ah, que louca. Entendi. Nunca vai dar certo. Aqui, ó. Tô fazendo um retângulozinho. Pra gente ver o tamanho desse excesso. E vou colocar aqui em cima da falta, ó. O excesso é até maior do que o tamanho que eles têm de área faltante, tá? Mas o que acontece? Um anula o outro? Não. Por quê? O que a planta está dizendo pra gente? Que existe um excesso e existe uma falta. Ou seja, não é que a pessoa, se ela tivesse tudo, 100%, ela sentiria estabilidade. Geralmente, quando a gente tem isso 100%, tirando outros N aspectos que a gente também tem que levar em consideração, em geral, o que a gente sente é equilíbrio. Eu tenho isso pleno na minha vida, tá tudo bem. Agora, quando a gente tem excesso, tem falta, quando a gente tem falta, a gente sente falta daquilo na nossa vida. A gente sente que não tem essa energia na nossa vida, porque tem uma falta. E quando a gente tem o excesso, a gente sente que a gente tem um bônus daquilo, como se a gente vai sair muito bem daquilo, uma estrelinha, assim, uma facilidade nessa área. E quando a gente tem o excesso e a falta, é como se você tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem. Fica oscilando assim entre ter e não ter, tá? Então, é a sensação que eles vão ter. Eles têm, apesar de ter o excesso, eles têm também a falta. Por isso que é sim importante curar quando a gente também tem a falta, tá bom? Então, vamos seguir. Quando a gente tem excessos, o que a gente precisa fazer? Áreas fortalecedoras são boas? Sim, são muito boas. Eles têm áreas fortalecedoras, tanto na área da sabedoria, toda a questão de autoconhecimento, paz interior, show. E eles têm excesso em trabalho, bom, profissão, carreira, missão de vida, eles têm excesso nisso. Então, eles têm essa vocação em busca disso, eles sentem essa facilidade nesse aspecto. Mas a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas dentro dessa área dos excessos. Eu falei a pergunta, mas começou sozinha, não vou fazer a pergunta, tá? Existem algumas áreas que não é bom estarem na área excedente das construções. A primeira delas é a cama. Quando a pessoa está fora, tá com a cama no excesso, a pessoa vai se sentir deslocada e ela vai se sentir desconectada em relação ao resto da casa. O que também não é bom estar fora, o fogão. E a gente já comecei aqui falando que esse daqui era o fogão deles. Então, o fogão fora do baguá quer dizer que essas pessoas elas vão ter as entradas financeiras fora. Elas vão não sentir tanto a entrada financeira na casa, porque ela não tá nem dentro, ela tá fora da casa. Então, eles podem ter problemas financeiros, tá? Então, aqui a gente tem um fogão fora do baguá, tá? E como é que a gente resolve essa questão? O que a gente pode fazer? A solução ideal seria fazer uma reforma e colocar esse fogão dentro do baguá. Mas a gente já sabe que essa não é a intenção deles. Eles não têm a intenção de fazer uma reforma aqui nessa cozinha. É realmente dar um tapa. Então, a gente vai aqui passar uma cura. Vai ser cura de Feng Shui. É uma cura que a gente passa dentro do curso. Tá? É uma cura que a gente passa dentro do curso. E a gente é muito chatinha mesmo, né? Tem gente que fala, poxa vida, por que vocês não passam as curas? A gente não passa as curas abertamente. Porque quem já tá aqui com a gente há mais tempo estudando, a gente sabe que tem muitas vírgulas, tem muitos poréns. E às vezes você pode querer arrumar uma coisa e por não saber tudo ou não saber direito, você acaba atrapalhando outra. E na internet a gente não tem nenhum controle do que vai acontecer. A gente não sabe como as pessoas vão receber essa informação. As pessoas não sabem a gente não sabe nem se as pessoas vão receber a informação inteira. Então, se a pessoa só recebe um recorte dessa informação, ela não vai entender o todo, ela pode acabar fazendo alguma coisa que vai mais prejudicar do que ajudar, ou vai até ajudar num ponto pior no outro, e a gente se sente responsável por isso.
pela forma como essa informação é divulgada. Então, por isso que todas as curas que são mais complexas, a gente não passa abertamente na internet, a gente simplesmente só passa dentro do curso, porque a gente consegue mostrar, colocar, a pessoa vai ter a noção do todo e ela vai fazer isso direito, ela também vai ser corresponsável por isso na vida dela e na vida dos clientes dela, porque a gente tem, o objetivo desse curso não é a sua consultoria pessoal, a gente passa pela nossa própria casa, a gente passa pela consultoria pessoal, porque a gente precisa arrumar a nossa casa para a gente conseguir ajudar as outras pessoas, que a gente sempre fala isso, você tem que colocar a máscara de ar em você antes de ajudar as outras pessoas. Porque se você não fez nem pra você, como é que você vai ajudar outra pessoa a fazer também? Então, a gente bate muito nessa tecla. É importante você fazer as suas próprias curas. Mas o objetivo final são a gente ensinar outras pessoas a fazerem essas curas para vir de outras pessoas, a fazerem as pessoas... a gente tá ajudando outros arquitetos, outros designers, outros engenheiros, outras pessoas que simplesmente querem fazer também consultoria de Feng Shui, querem viver de consultoria de Feng Shui, que essas pessoas possam ajudar outras pessoas. Então, a gente tem muita responsabilidade em ensinar isso direito para as pessoas. Por isso que a gente não passa as curas abertamente aqui no canal. Seguindo, tá? Então, a cura do fogão fora do baguá tá dentro do curso, os alunos já sabem, tá? Se você é aluno e você não sabe, tem uma aula só sobre as curas, então assista essa aula, tá bom? Vai falar lá com o pessoal do suporte para você ter acesso a essa aula. Muito bem. Próxima coisa que a gente olha aqui, quando a gente está na primeira olhada, assim, na planta da casa, é aonde estão os banheiros, né? Então, a gente vai olhar quais são os lugares ruins da gente ter banheiro. Então, problema é banheiro na prosperidade, banheiro no sucesso, banheiro no centro e banheiro nos amigos. Então, não temos banheiros em lugares ruins, tudo certo, podemos continuar a nossa análise. Tá bom? E a gente vai começar aqui, desde a porta de entrada, a gente vai passar por todos os ambientes, tá? Então, vamos começar aqui pela porta de entrada. Então, a gente chega aqui, a gente tem essa entrada que é a cozinha, tá? Essa é uma cozinha que não tem porta, então eles já chegam, a primeira coisa que eles vão ver mesmo é esse pedacinho dessa parede e principalmente a geladeira, tá? Não tem nem como muito disfarçar aqui, que quando eles chegam é bem a geladeira que eles estão encontrando, assim. Então, eu tô aqui com as fotos da casa da cliente e quando ela abre a porta, ela já olha, ela tá vendo aqui a lateralzinha da porta, mas ela já consegue ver a torre de fornos, isso daqui, ó. É a torre de fornos, tem forno, micro-ondas e aqui é a geladeira. Então, não tem muito nem, sabe, uma bancada, não dá pra disfarçar que é alguma outra coisa. Não, é a cara da cozinha mesmo, tá? Ela não tá vendo o fogão, que isso aqui é uma outra questão, mas ela entra e vê a cozinha. E o que acontece? Quando a gente entra e a primeira coisa que a gente vê é a cozinha, tem uma questão que a pessoa tem a tendência a engordar, tá? Por quê? Simplesmente consequência, eu não sei mais escrever português, se tem tremo, se eu não sei mais como é que escreve isso aqui. Eu acho que é assim. Por que a pessoa vai ter essa tendência a engordar? Porque a primeira coisa que ela chega em casa, a primeira coisa que ela vai ver é a geladeira e o micro-ondas, o forno, aquilo que a gente usa para fazer comida. Então ela vai ligar, mesmo que de forma não consciente, comida. Vai ser a primeira coisa que ela vai pensar. Então é por isso que aquelas pessoas que quando chega e vem a primeira coisa que ela vê é a cozinha, ela vai ter essa tendência a engordar, tá? Isso é importante. Por que isso é importante? Porque nessa família especificamente, ele trabalha com o corpo. Ele é um atleta que trabalha muito com o corpo. Para ele essa questão da saúde física e da forma física é muito importante, tá? Então é uma coisa, é como se ele estivesse tendo um trabalho contra aí, né, no dia a dia dele. Ele tem que vencer mais um desafio, além de todo o treino que ele tem que fazer, ele precisa aí ter um trabalho extra para manter o peso dele, tá? Então a gente vai colocar aqui uma solução que é super tranquilo nesse caso. A gente já procura uma porta de correr. Tem espaço aqui. Eles podem fazer uma porta de correr aqui que não vai interferir em absolutamente nada. E eles conseguem resolver essa questão, tá? Aí resolve toda essa questão de entrar e ver a cozinha, tá? Eu tô fazendo aqui o relatório bonitinho, porque como essa live vai ficar gravada e ninguém está assistindo, eu melhor escrever esse texto direito, certo? Aí, deixa eu só escrever certinho as coisas, tá?
consequência aqui é perda financeira. A consequência da falta de trabalho vai ser menos energia na área do trabalho, profissão, missão de vida. E a falta na área dos amigos, a gente tinha menos consequência, menos energia na relação com os amigos, poucas visitas, isso é a verificar se isso é um problema ou não, poucas pessoas ajudando a família. E lembrando que aqui a área da família também é uma relação nossa com o divino, né? Então, pouca. Eu não vou colocar. Pouca. Relação. Eu vou colocar entre aspas. Divino aqui. Que não necessariamente a conexão com Deus, mas é você se sentir protegido, se sentir conectado. Tá bom? Muito bem. Resolvido, mas a partir do momento que a gente coloca uma linda e bela porta aqui, o que acontece? Eu vou fazer só um fechamento aqui. A gente cria uma outra situação aqui nessa sala de estar. O que é? Tá vendo que eu tenho aqui um espaço bem grande e aqui eu tenho um corredor mais apertadinho. Então isso daqui no Feng Shui a gente chama de nariz pequeno, tá? Então a gente tem aqui uma entrada com o nariz pequeno, tá? Tem uma live só sobre nariz pequeno, que a gente realmente faz a comparação com o nariz e tudo mais, tá? Tá lá no canal, tá na série de aplicação de Bagua Formas, tá? Então, quem quiser se aprofundar mais sobre isso, ou se você tem isso, você já encontrou um projeto com essa característica, depois assiste aquela live que a gente consegue, que a gente explica, a gente fica uma hora e pouquinho só falando sobre isso, tá? Mas basicamente, quando a gente tem uma entrada do nariz pequeno, a gente tem um estreitamento de energia. Tipo, imagina que tem o Ti do mundo inteiro e ele vai entrar nessa casa e ele tem que passar por um corredorzinho pequenininho, apertadinho, para depois abrir na sala de estar. Então é como se estivesse perdendo energia, tá? Consequência. Eu vou escrever só C. Consequência. Entra menos energia. É um estreitamento. Tá? E como que a gente pode resolver isso? Vou colocar só S. Tenho muito tempo, mas eu tenho preguiça, tá? Então, tá entrando menos energia. O que eu posso fazer? O ideal seria ter uma entrada mais ampla. E o que a gente tem na construção civil hoje que dá uma sensação de que o espaço é maior? Espelho. Então, já que eu já vou criar aqui uma porta de correr, eu posso criar uma porta de correr com espelho. E posso aproveitar essa paginação de espelhos e colocar aqui uma paginação que vai pegar essa parede inteira e vai dar a sensação de que, no mínimo, esse corredor tem o dobro do tamanho, tá? Então, essa é uma solução, uma das possibilidades de solução para o nariz pequeno. A gente vai conversar com o casal, não sei se eles vão topar fazer isso daqui, tá? Mas vamos ver. Então, essa provavelmente vai ser a solução que a gente vai sugerir e vamos analisar, tá? Em observação aqui, ver o que vai acontecer depois nesse projeto, tá bom? Seguimos. Aqui no lavabo eles não querem mexer nada, mas aqui também não tem problema nenhum, tá tudo bem. Aí chegamos aqui na sala de jantar. E olha, vamos prestar atenção em recorrência? Primeira coisa que eles chegam, primeira coisa que eles veem, cozinha, comida. Aí eles chegam na sala de estar, quando abre pra sala, a primeira coisa que eles veem, mesa de jantar, tá? Então, de novo, aqui a tendência para engordar. Então, primeiro ambiente aí a nossa consequência é tendência a engordar. E qual que é a solução que a gente pode fazer? Ou a gente muda as coisas de lugar, tá? Conversa com eles, de repente transforma aqui fora numa sala de jantar, o que é bacana para eles. A gente vai verificar se a gente vai realmente fazer uma mudança aqui de layout. Ou outra coisa que a gente pode fazer é distrair o olhar, tá? É você ter a mesa de jantar,
mas a gente chamar, porque a gente tem aqui a perspectiva. Fazer aqui, nesse canto aqui, alguma coisa tão legal, tão chamativa, tão uau, o que é isso? Que vai atrair o olhar e a pessoa vai direto focar o olho lá e não vai precisar de atenção. A gente coloca a mesa de jantar como um segundo plano, tá? Então, essa é uma possibilidade. Então, é desviar a atenção. Podemos fazer isso. A gente está enganando o cérebro dos nossos clientes para que eles não percebam aqui a questão de chegar e ver a mesa de jantar, tá bom? Aqui na sala de estar. Tem uma questão aqui na mesa de jantar que eles têm um pendente que é muito pequeno para o de mouse. Deixa eu só ver aqui que eu já resolvo isso. Eles tinham uma questão que eles tinham um pendente na mesa de jantar que era muito pequeno para a mesa de jantar. E isso pode parecer bobeira, mas é importante ter esse tipo de proporção. As coisas serem proporcionais. Porque isso gera, para quem tem toque, né, pode gerar alguns tipos de incômodos. Mas é como se fosse... Cada ambiente, eles têm uma simbologia específica na casa. A gente também tem uma live inteirinha só falando sobre mesa de jantar. A mesa de jantar, ela é super importante, não é porque o primeiro ambiente que eu vejo é a sala de jantar que ela não é importante, não, ela é super importante. E na mesa de jantar é o momento da comunhão da família, né? Que é quando as pessoas sentam para conversar, sentam para conviver, sentam para trocar as experiências do dia. Então a mesa de jantar é muito importante. Então, quando a gente tem a mesa desvalorizada, tá? A gente não vai desvalorizar a mesa de jantar, a gente vai atrair o olhar para outro lugar, tá bom? Presta atenção que é diferente. Mas na mesa de jantar tem o pendente, mas esse pendente é muito pequenininho para cá, que no caso é quase que um pendente de mesa lateral, para quem tem noção de decoração. É um pendente muito pequititico para cá, não tem imponência nessa mesa, tá? Então, ou só coloca uma iluminação bem discreta lá em cima e não chama atenção para isso, mas se for colocar é interessante ser uma coisa proporcional, para não ficar uma coisa mirradinha. Porque quando você bate o olho e fala, tá esquisito, tá pequeno, tá mirrado, dá uma sensação estranha, e essa sensação pode sim impactar essa relação na mesa de jantar, tá bom? Então, só vamos... Primeiro. Então, vamos verificar... Eita! Proporção do lustre da mesa de jantar, tá? Então, eu só vou colocar aqui que é conferir a proporção. Isso é mais pra mim do que pra vocês. Na hora de fazer o projeto, que tem que checar isso. Cheguei aqui na sala de estar, ela já virou, tá no comando. Tá tudo bem, tá? Tem os pormenores aqui que ela quer aumentar o tapete, para deixar mais aconchegante. A circulação aqui tá ótima. Então aqui pelo Feng Shui são detalhes, tá? E aqui, nesse cantinho aqui, ela quer criar aqui um cantinho de leitura, ela quer aproveitar um pouquinho melhor esse cantinho aqui. Hoje ela tem, isso daqui é um buffet, não, isso aqui é um buffet e isso daqui é uma cristaleira, tá? Então a gente só vai reorganizar aqui as coisas pra gente conseguir encaixar os dois e manter aqui uma poltrona aqui pra ela ficar aqui no cantinho, porque ela gosta muito de ler, muito. Então ela realmente vai ficar aqui, vai ser um espaço de permanência dela, pra ela realmente ficar lendo, estudando, se a gente colocar um puff bem confortável, é capaz até que quando ela for fazer os estudos dela, que inclusive ela estuda as coisas aqui do canal, ela possa ficar aí na posição de comando. Então é importante que ela fique numa posição de comando, tá? Então, só, como aqui no final a gente não vai precisar falar muito sobre posição de comando, porque no geral, tirando quando a gente chegar na cozinha, as coisas estão mais ou menos, o comando, o sofá está no comando. Espero que eles jantem já na posição de comando. Se eles não jantarem, já vamos colocar aqui um item para eles e para vocês, tá? Então, posição da mesa de jantar, tá? Os líderes da casa, os donos da casa precisam estar na posição de comando. O que é posição de comando? É uma posição em que você naturalmente está no comando da situação, em que você naturalmente vê quem entra, quem sai desse espaço, tem controle do que está acontecendo, em que você naturalmente lidera. É diferente você querer liderar e você naturalmente liderar. Tem gente que tem naturalidade em liderar, tá? E tem gente que tem dificuldade em liderar, isso é de personalidade.
tá? Mas, mesmo sendo um líder nato, existem, pela distribuição geográfica na construção, assim, as pessoas que estão de frente, com nada atrás, sem ter uma janela atrás, uma posição que você está mais preparado, que você não tem nada que possa te atacar pelas costas, e você tem controle de tudo que está acontecendo, você está numa posição privilegiada. Isso aqui é estratégia de guerra já. E em posição estratégica você tem que se posicionar de uma forma estratégica. Tem uma conhecida nossa que estava comentando que eu acho que o pai ou o marido era PM, e que ele não conseguia ficar de costas para a entrada do espaço, porque é do treino dele. Ele foi tão treinado a isso que é natural que ele precisa estar entendendo, vendo tudo o que está acontecendo a qualquer momento, tá? Então, líderes de grandes empresas, é muito engraçado isso, mas líderes de empresas, CEOs, pessoas de cargos altos, naturalmente sentam em posição de comando. É muito, muito, muito difícil encontrar uma pessoa que tem um cargo alto de liderança que se sente de costas para a porta. É muito difícil. Tá? Pode sentar de costas para a janela, isso é uma outra questão, tá? Quando você senta de costas para a janela, você atrai pessoas fazendo coisas pelas suas costas, pode atrair relações de traição, puxada de tapete, coisas nesse aspecto. Mas sentar de costas para a porta, não saber o que está entrando, o que está vindo, o que você vai encarar, muito difícil, tá? Geralmente as pessoas sentam de frente para a mesa, de frente para a porta de entrada. Então, as posições ideais seriam essa e essa, que elas vão ficar de frente para quem está entrando e saindo, tá? Ou seja, que não é ideal para eles sentarem nessas aqui e nessa daqui. E talvez algumas pessoas vão falar, mas ela fica um pouco mais longe da cozinha, um pouco mais complicado. Essa é a posição ideal. De novo, não é a primeira vez que eu vou falar isso aqui nessa aula. Quando a gente está fazendo uma consultoria de Feng Shui, quando a gente está apresentando os conceitos do Feng Shui, não necessariamente a gente vai indicar o que é o mais fácil, tá? A gente vai indicar o que é o correto pelo Feng Shui. Se a pessoa vai ou não fazer, aí é dela, tá? Você mostra o caminho. Quem anda o caminho é o seu cliente, tá? Então, se a pessoa quer estar na posição de comando, ela vai mudar. Assim como era. Essa televisão, ela era aqui. Esse sofá estava de costas. E a nossa cliente, ela assistiu a live, entendeu que ela estava de costas, ela decidiu, vou mudar. O que ela fez? Virou a sala toda do avesso e ficou na posição de comando. É uma decisão, e essa decisão tem que vir de dentro. Ninguém vai conseguir tomar essa decisão pelo seu cliente, só ele vai conseguir tomar essa decisão. Você mostra os prós e contras. Olha, se você sentar aqui, é isso, essa é a consequência, é isso que vai acontecer. Quem vai mudar? Ele, não você, tá? Porque você pode até falar, sente de frente. Aí na tua frente vai sentar de frente. Quando você for embora, ele vai voltar a sentar de costas. Aí se você for visitar ele de novo, ele vai estar de costas e falar, ai, nossa, é verdade, você não gosta que eu sente aqui, né? Tipo, não é você que não gosta, não sou eu que não gosto. É por você, tá? Então, é muito importante ter isso claro na mente, tá? Você tá ajudando, você tá dando informação. Você tá ensinando a pescar. Você não tá dando peixe, você tá ensinando a pescar. Se a pessoa vai ou não pescar, é com ela, tá bom? Então, a gente vai sugerir que eles sentem na posição de comando. Então, S. Muito bem. Isso vale para casa, tá? Em casa é o seu castelo, tá? O dono da casa tem que sentar na posição de comando. Ele não tem que, ninguém tem que nada. É o ideal que ele sente na posição de comando. Mas ele puder repetir essa mesma situação no escritório, onde ele trabalha, melhor, tá bom? Então, a gente vai colocar também o cantinho de leitura. Nós vamos sugerir na posição de comando. Posição de comando. Gente, nesse primeiro contato com eles, a gente vai só soltar ideias, entender o que eles acham, o que eles gostam, se eles vão gostar mais ou menos dessas ideias, porque muitas vezes a gente vai e começa a dar aqui um monte de sugestão e não necessariamente é isso que vai acontecer, tá? Então eu não tô aqui muito preocupada com o layout, com o que, sabe, com o hatch, não vou ficar muito preocupada com isso, porque primeiro eu vou ter que ver se eles concordam com tudo isso, tá? E depois a gente vai entrar nos pormenores, a gente faz aqui a segunda live falando sobre esses detalhamentos. Beleza? Então aqui na sala de estar, daqui é um cantinho de café aqui, a gente vai organizar, preparar um cantinho de café. E lembrando,
preparar essa parede aqui com alguma coisa bem legal, criar um destaque bem gostoso, um lugar bem aconchegante, bem com a carinha dele, sabe aquele lugar que você se identifica? Então, um cantinho aqui para ela se sentir bem aconchegada e para quando ela chegar ser a primeira coisa que ela olha. Pra sempre eles, os dois, né? Para eles chegarem lá, baterem o olho lá, se sentirem em casa, se sentirem aconchegado, terem essa relação de aconchego. É bem legal quando a gente trabalha com essas questões que trabalham com um aspecto emocional. Você consegue fazer a pessoa sentir o aconchego que é bom me sentir dentro de casa, né? Afinal, tá chegando dentro do lar, né? O que faz um lar? O que transforma um espaço no lar da pessoa? São esses aspectos emocionais, essas relações e afinidades emocionais que a gente cria com o espaço construído. Mas mais do que isso, né? Vai atrair o olhar dela com muito mais força do que alguma coisa. É diferente você colocar alguma coisa bonita e uma coisa que importa. Quando você coloca uma coisa bonita, tudo que tá lá não necessariamente você vai ficar. Você não necessariamente você vê. O seu subconsciente ele capta absolutamente tudo o tempo todo. Mas quando você pega alguma coisa que te toca, que te chama o coração, você vai chamar mais forte a atenção dela. Isso vai ajudar naquela questão deles chegarem e verem a mesa de jantar, tá? Então a gente usa absolutamente todas as armas que a gente tem para ajudar essa família, inclusive neurociência, inclusive aspectos emocionais, tudo. Tudo que é arma para o bem-estar deles. A gente usa os conhecimentos para o bem. Travou o computador? Vamos lá. Aí, eu vou fechar aqui na sala, tudo bem. Fechamos aqui essa questão de sala de estar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui geral. Tá. Não, tudo bem. Tem mais uma questão aqui na sala. Até é engraçado, né? Eu não cheguei a ver a foto de como é que ela já mandou as coisas como eram, como estão agora. Eu não cheguei a ver. Mas aqui só um comentário, tá? Se fosse invertido, se o sofá fosse aqui, eu acho que não era bem assim, tá? Mas se fosse. Se fosse assim, a gente teria que olhar lá com calma para ver se isso daqui não estaria gerando uma seta para as pessoas sentadas, tá? Lembrando, a gente fala, quando a gente fala dos conceitos de seta, o que é seta? Tipo, cheguei agora, não estou entendendo nada. Seta é quando você tem uma quina, quando você tem alguma coisa apontando, assim, de pegar alguma coisa ameaçadora. Eu tenho um abridor de carta aqui, ó. Isso aqui é um abridor de carta. Você usa de abrir a carta. Uma seta é como se tivesse uma ponta apontando para a pessoa. Tipo, eu sei que se eu enfiar minha cabeça aqui, eu vou me machucar. Então, o que acontece? Machuca mesmo. O que acontece? O meu cérebro sabe que isso daqui é perigoso. Então, por mais que eu conscientemente não vou me sentir ameaçada com um abridor de cartas, eu sei que se eu não tomar cuidado, se eu soltar isso aqui, vai bater no meu dedo e vou me machucar. E o nosso cérebro, ele é projetado, digamos assim, para manter a integridade física do nosso corpo. Porque ele sabe que a gente pode se machucar e sabe que se a gente morrer, acabou o joguinho. Então, ele é todo projetado para a gente ter integridade física. Então, ele vai disparar um monte de hormônios dentro do corpo para te deixar em estado de alerta, para que você não se machuque. Então, quando a gente tem uma quina, uma sensação de quina, ponta mesmo, mãe é, assim, expert em achar quinas na casa, porque ela sabe todos os cantos onde o filho pode bater a cabeça. Ela entra na casa assim e faz um raio-x, assim, vê tudo quanto é canto onde o filho não pode estar, porque ele vai se machucar. Então, é mais ou menos isso. O nosso cérebro, ele capta essa informação. Então, por quê? Porque ele sabe que você pode se machucar. A gente sempre usa esse exemplo, que se você desligar, sabe, se você desmaiar e você cair lá, você vai se machucar. Então, o seu cérebro sabe que você está em estado de perigo. Então, ele presta atenção. E esse prestar atenção, essa liberação hormonal, que é o X da questão, porque vai gerar estresse. Vai deixar o seu sistema estressado. E por isso que é ruim, tá? Então, é por isso que as setas invisíveis são tão ruins. Porque elas te deixam estressado, tá bom? Não necessariamente precisa ser um espaço dentro do seu raio de visão, assim, tipo, ó, meu braço aqui, eu só vou cair até mais ou menos essa altura, então até aqui que eu tenho que tomar cuidado. Qualquer ponta muito, muito forte apontando para você vai trazer essa sensação de que tem uma quina apontando para você. Então, por isso que essa quina aqui, ela poderia gerar, tem que observar, tá? Tem que olhar. Porque se essa mesma quina fosse levemente abaulada, não transmite essa sensação.
tá? Então tem muito dessa sensação, o que que o nosso cérebro percebe. Lembra que o nosso cérebro ele é meio tonto às vezes, ele faz a gente cair em tudo quanto é coisa esquisita, tipo gatilhos mentais de compras pela internet. Ele está sendo enganado, e a gente até sabe, e a gente mesmo assim vai lá e compra o sapato, entendeu? É a mesma coisa aqui com as setas invisíveis e com as coisas do Feng Shui. A gente tá mandando mensagem pro nosso cérebro o tempo todo, tá? Então tem que entender se essa aqui nesse caso aqui, como está aqui, essa relação que tá aqui agora, não tem seta invisível pra ninguém, porque não tem ninguém nessa quina. Mas é uma coisa que é importante a gente sempre estar dando uma olhada. Beleza? Muito bom. Então, vou seguir aqui para a varanda, tá? Tá? Então, quando a gente chega aqui, não é nenhuma varanda, na verdade, né? É um terraço, é um cantinho gourmet aqui. Então, eles têm aqui esse cantinho aqui da churrasqueira. Esse aqui é uma churrasqueira, tá? Esse daqui é a pia. Esse daqui é o shaft. Então, isso aqui é uma microfalta, tá? A gente pode, assim, também fazer a correção disso com um espelho, porque é uma falta, ou mesmo com luz. E a gente tem aqui esse estarzinho, assim, que eles gostam muito desse cantinho. O que que acontece? A gente sempre faz aquelas relaçõezinhas aqui, mas eu queria trazer de volta, a gente fez uma aula, que foi a live número 30, que foi uma live que a gente fez aqui, essa tabela, tá? Então, se você for assistir a aula de estudo de Feng Shui mesmo, a gente tem as aulas de teoria do Feng Shui, aulas teóricas, e na live 30 a gente colocou, foi a Tef que fez essa aula, que fez a relação de todos os guás, ó, então aqui em cima são todos os guás, e aqui são os ambientes da casa, tá? Porque o que a gente vê assim, é muita informação que a gente passa. Então, aqui você consegue ver cruzado, que nem a gente falou dos banheiros. Ó, deixa eu achar os banheiros aqui, banheiros, aqui ó, banheiros. Então, tá falando aqui, ó, ruim nos amigos, ruim na prosperidade, ruim no sucesso, ruim na saúde. Então, você consegue fazer isso aqui, ele pode funcionar como um checklist, tá? Então, se você quiser seguir por essa tabela, para você saber se as coisas são boas ou ruins em cada guá, você pode seguir por aqui. Então, a churrasqueira, esse serzinho aqui, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Então, ela parece linda e inofensiva. O que que acontece? A churrasqueira, nessa casa, está em qual guá? Na prosperidade. E aqui nessa tabela, a gente segue aqui, ó. Espaço gourmet com churrasqueira, forno de pizza, blá, 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 blá. A gente segue essa linha até a área da prosperidade ruim. Tá? Então, tem sim a questão da gente estudar, é importante a gente ver isso, tá procurando essa tabela para mostrar aqui para vocês checar essas informações lá. A gente tem aulas específicas sobre cada um dos temas, a gente tem aulas específicas sobre cada um dos quadros, nessa aula foi muito legal porque a gente relacionou tudo junto, tá? Então, nós temos uma churrasqueira na área da prosperidade. Deixa eu colocar você para baixo. E o que isso pode fazer? Qual que é a consequência disso, tá? Pode dar perda financeira, que é como se todo o dinheiro pegasse fogo, assim, queimasse o dinheiro, tá? E a solução disso é uma cura de Feng Shui, que a gente passa lá no culto fechado, tá bom? No caso, eles gostam de churrasco, também é uma possibilidade de falar, vamos tirar da churrasqueira de lá, não é a possibilidade, tá? Aí, quanto a esse cantinho aqui que eles gostam muito, o que acontece? A gente tem essas duas poltroninhas aqui que estão de costas para a entrada desse ambiente, tá? Lembrando, gente, toda vez que a gente fala de posição de comando, a entrada é em relação à porta do ambiente, tá? Não é em relação à porta de entrada, que até agora, todos os casos que a gente falou até agora estavam coincidindo, tá? Mas em relação sempre à porta desse ambiente. Então, como é que você entra na varanda? Por essa porta. Então, esses dois aqui estão de costas. A posição de comando é essa daqui. Essa daqui, se você cruzar, quer que eles tenham a vista. Eles não querem perder a vista. Então, eles deixam essas cadeirinhas aqui. Se visita, senta aqui, eventualmente, tudo bem, ninguém vai morrer. Não é uma questão dessas, tá? Mas o ideal é que eles sentem aqui nessas posições privilegiadas. Tudo bem? Então, lá no eu escrevo tudo errado. Lá no... eu vou chamar estar da varanda. Aqui no estar da varanda, a gente tem C, a consequência disso. Não, eu vou colocar aqui eu vou colocar como solução, tá? Aqui uma atenção que eles têm que sentar, tá? Então, eles devem sentar na posição de comando, tá? Todas as questões que eles estão falando, que eles querem um cantinho, um apoio
eles pediram pra gente, tá? Um apoio aqui na churrasqueira, tem uma mesa um pouquinho maior, tudo mais, a gente vai propor tudo isso, mas tudo que vocês forem propor, é sempre tomar um cuidado aqui, que é um conceito fundamental do Feng Shui, que é a circulação, tá? Não criar bloqueios. Quando a gente tem um bloqueio, a gente é como se a gente tivesse uma veia entupida, dá problema, da trombose, tem problemas de circulação. Então, toda a proposta de layout deve cuidar para não gerar bloqueios. Tá? Isso aqui é mais uma atenção que a gente sempre tem que ter, certo? Então, varanda, ok. A gente vai caminhar agora aqui pro hallzinho dos quartos, tá? Então, a gente tem aqui uma configuração, mais ou menos, mas a gente tem uma configuração aqui de muitas portas no corredor pequeno. O que é isso? Quando a gente tem uma live também que a gente fala só sobre halls e portas. Mas quando a gente tem o hallzinho de distribuição dos espaços, a gente faz isso. Por que a gente faz isso na arquitetura? Eu defendo o lado dos arquitetos e engenheiros. E a gente busca não gastar espaço com hall, porque hall é como se fosse uma área perdida. Que é uma área que essa é uma área quadrada, que são 2 metros quadrados, que você não consegue usar para móveis, você não consegue usar para armazenamento, você não consegue usar para nada. É uma área de circulação. Então as pessoas, é incentivado até você fazer corredores pequenos, para você não perder tanta área útil do apartamento. Só que quando a gente faz isso pelo Feng Shui, é como se a gente tivesse uma situação pequena com muitas bocas. A porta representa a boca, tá? Então é como se tivesse uma discussão, muitas pessoas, no caso aqui, quatro bocas, 4 pessoas discutindo uma situação pequena. Isso aqui dá briga entre as pessoas, dá picuinha. As pessoas começam a discutir em cima do vazio, tá? Então, hall. Vamos colocar hall, corredor. Corredor pequeno com muitas portas. Então, a gente tem aqui a consequência disso. Brigas. E a solução é uma cura de Feng Shui, tá? Se alguém aqui assistiu a maratona passada, na maratona passada a gente passou a cura para esse problema. E a maratona não está mais disponível na série do ar, porque ela é um momento especial que a gente faz de tempos em tempos, então não sei quando vai ter outra, tá? Próximo assunto. O que a gente tem? A gente tem um banheiro no final de um corredorzinho, tá? É pouquinho, mas tá? Temos um banheiro no final do corredor, tá? Isso aqui dá perda energética. Por que isso dá perda energética? Porque, assim, a energia, ela flui. E ela não tem semáforo, ela não vai, vou virar à direita, vou virar à esquerda. Ela tá fluindo, tá? E o banheiro, a natureza do banheiro é drenar energia. É um espaço de limpeza, é um espaço, é como se fosse, é um ralinho, a gente fala que é um ralinho da casa, tá? É natural, é simplesmente assim. A gente sempre brinca. Você nunca sai do banheiro pior do que você entrou. Então, existe essa perda energética, existe isso, faz parte do processo, tá? Então, quando a gente tem um corredor, você tá indo nesse sentido, aí quando você chega lá no final, você entra no banheiro, vai embora a energia, tá? Então, a solução disso é uma cura de Feng Shui. Certo? Eu vou primeiro aqui pro quarto do casal, tá? Que é algo que muito preocupa eles. Quem já acompanha o canal há mais tempo já deve estar ligado no que tá acontecendo aqui. A gente tem uma questão de forma, tá? Então, nesse quarto aqui, a gente tem uma questão de forma, que é a forma da machadinha. O que é a machadinha? Machadinha é machadinho. Machadinha, ou cutelo, ou quando a gente tem um cabinho mais estreito, tem a cabeça do machado, tá? Então, aqui, no caso, seria o cabo, né? Parte onde você pega. E aqui é a cabeça do cutelo, tá? E eles estão não felizes com isso, eles estão dormindo no fio da navalha, tá? Quando você tem o formato da machadinha, só a forma, você tem essa forma gera estresse, tá? As pessoas ficam nervosas. Não, isso aqui é a consequência. E a solução é quebrar a forma. Então, a gente vai verificar com eles já falaram que não bate aqui, porque ela assistiu a live da machadinha.
Ela já falou que não bate aqui para colocar uma porta, a gente vai conversar com ela para ver quais são as possibilidades. Ou é uma cura de Feng Shui, tá? Então a gente vai conversar direitinho com ela sobre isso. Mas não felizes em ter um quarto com formato de machadinha, eles dormem no fio da navalha. O que é isso? Dormiu no fio da navalha. Então, se isso daqui é um cutelo, aqui é o cabo, aqui é o ferro, aqui é onde é o corte, é onde você corta a carne, certo? Então, a intenção é como se ele estivesse na parte mais intensa da forma. A forma já é difícil, eles estão no momento mais difícil, é como se tudo fosse a ferro e fogo. Ou é assim ou é assim. A pessoa está sempre caminhando no limite. Então ela fica muito mais estressada, é pior. Então sente de forma ainda mais intensa as consequências da forma, tá? E a solução disso, o ideal é sair dessa parte. Só que o que acontece aqui nesse quarto? Vamos olhar. Vamos mudar eles de lugar. Se a gente colocar eles aqui, eles vão ficar de costas para a janela, que também é ruim. Se a gente colocar eles aqui, a cabeceira para cá, eles vão ficar não só de costas para a porta, mas também com a cabeceira voltada para o banheiro, que também é ruim, tá? Então, a solução aqui é basicamente a mesma dessa, que ou a gente faz, ou a gente quebra a forma, ou a gente faz uma cura de Feng Shui para tirar eles dessa região, tá? Então, essas são as possibilidades. Esqueci de grifar tudo aqui. Pera lá. Muito bem. Seguindo aqui para o próximo. Aqui no banheiro em si, não tem nada em especial, tá? Nem nesse banheiro aqui também, não tem nada, tá tudo tranquilo. Aqui nesse quarto a gente também teria, por ser uma machadinha, teria uma entrada do nariz pequeno e tudo mais. De novo, né? Geralmente a gente encontra isso com recorrência, né? Então a entrada da casa tem um nariz pequeno. A machadinha, você pode ter a forma da machadinha e não necessariamente você ter um nariz pequeno. Eles têm, e porque como eles entram pela ponta do cabo, eles têm sim também aqui um nariz pequeno, tá? E já vou falar que isso aqui acontece como recorrência nesse quarto aqui, que aqui também entra como um nariz pequeno, tá? Então o 16... quarto, casal com nariz pequeno, tá? A consequência é a mesma e a solução também vai ser a mesma solução. Então, provavelmente vão ser espelhos, mas a intenção é abrir esse espaço, tá? E vai acontecer a mesma coisa no 17, que é o outro quarto dos filhos. Eu vou colocando os filhos por enquanto, porque a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Consequência mesma e a solução também são os espelhos, tá? Então já mato os dois de uma vez só. Aí, logo em seguida, o que a gente tem? Vamos agora para o quarto desses filhos, provavelmente vai ser o quarto dos filhos deles. A gente tem aqui uma outra questão de forma, que é uma das formas que mais confundem a galera, que é a forma bota. 18. Quarto, filhos, bota, tá? É como se fosse, ah, meu Deus, isso aqui é um machadinho, não é um machadinho, isso aqui é o formato da bota, tá? Que ele tem um formatinho, tem uma aula na live que a gente fala só sobre o formato bota. Se você não assistiu essa live, depois assista lá, tá? Então, o formato da bota em si já tem essa consequência da bota. O que a bota é? A bota é um negócio que você usa no sapato, no pé, é um sapato, que você usa pra pisar. E você pode dar quicadas, né? Você pode chutar alguma coisa. Então, é mais ou menos essa é a relação da bota. E existem dois pontos críticos na bota. Você não estar cabeceira da cama, nem na sola da bota. No caso, a bota tá nesse sentido mesmo, tá? Aqui é onde tá a porta onde você coloca o pé. Aqui é o cano da bota. E aqui, tá pensando aqui o AutoCAD, aonde... Não consigo. Onde tá a janela é a sola da bota. E essa parede lisa aqui, que não tem janela, seria o bico da bota, tá? Esse daqui é o bico da bota. Então, vamos colocar um layout com uma cama de dois filhos, duas crianças aqui, tá? Então, se eu tenho uma cama de solteiros,
colocando os comandos do CAD aqui. Uma cama de solteiro seria aqui. Se eu fosse colocar 2 filhos, eu colocaria eles assim. O que eu tô fazendo? Eu tenho um filho, os 2 filhos com a cabeceira na ponta da bota, ou seja, eles vão levar quicadas na vida, vão tropeçar na vida. E esse aqui que tá na sola vai se sentir pisado. Então, não é um formato muito bom para as crianças, tá? Então, apesar de ser um formato, o quarto mais próximo do banheiro, é um formato ruim desse quarto. Então, a solução é ou quebrar a forma, ou fazer uma cura de Feng Shui, tá? Então, é a mesma, vai. Quebrar a forma ou cura de Feng Shui. Aí, daqui a gente pode chegar à conclusão de que talvez seja melhor colocar as crianças nesse quarto aqui. Tô colocando 2, eu não sei se eles vão ter 2, tá? Mas aqui, o que a gente vai ter que tomar cuidado? Para não colocar a cabeça nem a lateral da cama colado com paredes de banheiros. E o que a gente tem aqui? Banheiros. Então, se a gente colocar as crianças aqui, a gente vai ter que tomar esse cuidado, tá? Então, porque se a gente fizer isso, ou se for, eu não sei se vão ser 2 filhos, colocando 2 filhos, eles nem tiveram o primeiro, eu já tô colocando o segundo. Se eu for colocar 2 filhos aqui nesse quarto, nesse outro sentido, eu tenho um filho com a cabeça de costas para a janela, ou seja, essa criança ela vai crescer insegura e ela vai estar no alinhamento da passagem de tinta, ele vai ser, como criança, ele vai ser muito espivetado, porque ele vai estar com muita energia, overdose, a criança já tem muita energia. Coloca no alinhamento da passagem de tinta, você vai ter uma criança hiperelétrica. Mas quando sabe quando você está tão cansado que você fica elétrico? É mais ou menos isso, só que na criação inteira dessa criança. E essa criança aqui, ela tá na posição de comando, tá, mas ela tá com a lateral da cama para um banheiro, então ela vai ter tendência a florar todo o lado emocional, vai ser uma criança muito mais emotiva, tá? E lateral da cama, cabeceira da cama voltada para banheiro, a criança pode até ficar depressiva, tá? Então, meu Deus do céu, todos os quartos são ruins, o que a gente pode fazer? Se eu fosse escolher, eu colocaria eles na bota e faria as curas necessárias para esse ambiente. Mas quem manda aqui são os pais, não sou eu, tá? Então, a gente vai conversar com eles e descobrir onde vai ser o quarto das crianças, tá bom? Então, vamos entender o que eles vão querer fazer aqui com os filhos deles, tá? Não sabemos ainda, mas a gente vai conversar com esses pais para ver o que a gente vai fazer com os filhos deles, tá? Mas, a gente faria a correção de forma. Tudo bem? Seguindo, tá? Meninas, como é que a gente pode fazer a correção de forma? Uma possibilidade é diminuir esse quarto aqui. Mexe aqui, quebra essa parede aqui, a gente faz uma coisa diferente, inventa uma coisa diferente, faz a porta aqui, esse quarto fica quadrado. Ah, fica um pouco menor, tudo bem. A gente quebra a questão da forma. Tem N possibilidades, só a gente pensar a respeito do que vai ser melhor para eles, tá? E esse último quarto aqui que sobrou é hoje o quarto onde tem o home office deles, né? Que eu comecei falando que hoje a mesinha deles estava aqui. Quem trabalha mais aqui é o marido. E hoje ele trabalha de assim, tá? Então, ou seja, a mesa dele tá no alinhamento da passagem do Qi. Então, ele vai ter tendência a se sentir muito cansado, tá? Vai se sentir muito esgotado. Ele já trabalha com o corpo. Que a gente vai, agora, depois da análise, conversar um pouquinho melhor com ele, tá? Porque ele comentou muito que ele queria sentir satisfação no trabalho dele. Mas ele não deixou claro por que ele não sentia satisfação no trabalho dele. Mas agora, vamos colocar em linha. Ele trabalha com o corpo físico. É muito importante ele ter um físico bom, tá? Eu não sei falar essa palavra, mas acho que é fisicultista. Eu acho que é isso a palavra. Ele trabalha realmente com o corpo. É muito importante isso. E vamos relembrar, ele entra, cozinha. Lembrando que o corpo dele tem que estar impecável. Entra, cozinha. Segue mais um pouco, mesa de jantar. E ele entra onde ele tem que se focar no trabalho, no alinhamento da passagem do Qi. Essa pessoa deve estar muito cansada mesmo. Ele tá lutando contra as tendências que a casa está mostrando para ele, tá? Então a gente vai conversar com ele um pouquinho mais de atenção na próxima reunião para conversar com ele, para colocar ele na posição de comando. Isso daqui é uma estante, essa estante de livros pode vir para cá e a gente pode virar a mesa dele para ele ficar aqui na posição de comando, fora do alinhamento da passagem do Qi. Tá? Nem que a gente coloque aqui uma estantezinha alta, uma estantezinha baixa, coloca aqui uma mesinha, coloca aqui, de repente, uma cadeirinha, ou de repente aqui na lateral, de repente, uma estante de troféus. A gente vai ver o que a gente faz aqui com ele.
Mas a gente com certeza vai tirar ele da passagem do fluxo do Qi, tá? Então, 19. Vamos verificar localização das camas dos bebês que não nasceram, tá? E 20, alterar. A gente vai colocar o problema, né? Mesa de trabalho no fluxo do Qi. Então, a gente vai na consequência, muito cansaço. E a solução, mudar layout. Certo? Agora a gente vai para a cozinha, porque não acabou. Eu pulei a cozinha e vim para cá. Gente, a gente acha assim, nossa, aplicou o baguá. Facinho, gente, facinho nada. Olha quanta coisa. É muita coisa que a gente encontra aqui na casa. Olha quanta coisa a casa a gente não terminou ainda. Vamos olhar essa cozinha? Então, a gente chegou aqui na cozinha, entramos na nossa cozinha. A gente tá vendo a geladeira aqui, tudo bem. E a gente tem aqui o formato da cozinha, tá? Mas tem uma coisa muito importante. Ninguém vai me responder mesmo porque eu estou aqui sozinha. Mas o que que acontece aqui? A gente tem quem fora do baguá. A gente tem o fogão fora do baguá, que eu já falei que a gente tem perda financeira. Já falei. Nós temos perda financeira aqui no fogão, que a gente vai fazer uma cura de Feng Shui. Eu coloquei aqui. Esqueci. A gente vai fazer a cura de Feng Shui. Muito bom. Fazer a cura de Feng Shui para esse fogão. E temos um outro fator aqui com o nosso fogão. 21. Nós temos um alinhamento de fogo e água. Então, a gente tem um fogão aqui e temos a pia logo do lado. Então, nós temos um alinhamento de fogo e água, tá? Ou melhor, pia e fogão. Tecla SAP, né? Consequência, isso aqui, a água da pia apaga o fogo do fogão. Então, a gente tem perda financeira. Poxa, Bel, tudo que tem a ver com fogão tem a ver com perda financeira? Basicamente. A solução é uma cura de Feng Shui. A solução de verdade era trocar. Mas como a gente já sabe que eles não vão trocar de lugar, a gente vai passar a cura de Feng Shui pra eles, tá? E mais uma coisa. Quem é aluno já deve ter percebido, já sabe, já deve ter falado isso logo desde o começo. Nós temos um fogão fora da posição de comando. Muito bem. Fogão fora da posição de comando. Por que que o fogão está fora da posição de comando? Porque quando eu estou cozinhando, eu estou de costa... meu Deus. Fogão fora da posição de comando. Quando eu estou cozinhando, assim, eu estou de frente para o fogão aqui cozinhando, eu não estou vendo quem está entrando e quem está saindo dessa cozinha. Então, eu estou vulnerável, eu não estou vendo o que está acontecendo, tá? Então, isso aqui dá problemas, tá? A pessoa... O fogão, gente, é um símbolo muito importante para as casas. É que hoje a gente não tem mais essa noção. Algumas culturas ainda têm, algumas pessoas ainda têm, mas isso não é tão familiar assim a todas as pessoas. Mas o fogão, no momento que você está produzindo alimento, você está transmitindo energia para o alimento. E se a pessoa que está cozinhando, não importa se é o dono da casa, não importa se é um funcionário, quem está cozinhando está transmitindo sentimentos para o alimento. E é o alimento que você vai comer que vai transmitir vida para o seu corpo. Se você não come, você morre. Faz parte. Então, se você não tem um alimento com vitalidade, isso vai interferir na vitalidade da pessoa que se alimentou desse alimento. E isso vai, a longo prazo, diminuir a produtividade dessa pessoa, a forma como ela lida com a vida, a forma de força mesmo para lidar com a vida. E isso vai interferir aonde? Nas finanças. Então, isso aqui dá problema em tudo quanto é coisa. Então, eu vou colocar problema de vitalidade. Mas vocês entenderam a lógica, tá? E a solução é ou colocar um espelho retrovisor ou mudar o fogão. Vou colocar um espelho retrovisor. Como isso? De alguma forma, essa pessoa tem que estar cozinhando aqui, ela tem que conseguir ver com muita facilidade quem está aqui por trás dela, tá? Essa é a cura de Feng Shui. Essa aqui é uma das curas que a gente já
passou aqui pra vocês, tá? Retrovisor, como assim? Dá um espelho retrovisor igual o carro. No carro, você não olha pra trás. Eu tô batendo aqui, tá balançando tudo, mas tudo bem. Então, você tá dirigindo, você não olha pra trás pra ver se tá vindo um carro. Não, você bate um olhinho aqui rapidinho no espelho do meio, você tem 2 espelhos ali do lado e você consegue ver o que tá acontecendo lá atrás. Então, você precisa de um espelho retrovisor na sua cozinha pra você não tomar um susto, pra você não ser pego de surpresa, pra você ver o que tá vindo por trás e não se colocar numa posição vulnerável, tá? Deixa eu virar essa máquina de lavar que ela tá me incomodando profundamente, que ela tá ao contrário, eu não sei porquê. Tá me incomodando. Bloco do avesso. Aqui é tudo decisão de projeto, que ela quer mudar aqui a máquina de lavar em relação às coisas todas. Mas tá tudo bem aqui nessa lavanderia, tá? Então, gente, esses foram os pontos aqui que a gente vai levar para conversar aqui com o nosso cliente. Foram 22 pontos aqui sobre esse apartamento Cascavel. Questão muito importante, a gente vai falar tudo isso para esse casal? Não sei, tá? Já passei por reuniões assim com um cliente que a gente estava lá com 30 e tantos pontos para passar para as pessoas. Chega uma hora que os clientes vão ficar cansados. É muita coisa, tá? Então, a gente precisa primeiro. Isso aqui é uma reunião, isso aqui é uma análise que a gente está fazendo depois de uma reunião que a gente fez de integração com o nosso cliente. Então, a gente já sabe o que é muito importante para esse cliente. Então, a gente vai primeiro atacar as coisas mais importantes para eles. A gente já sabe que o marido precisa melhorar a sensação de satisfação dele em relação à profissão. E a gente já sabe que tem 3 pontos que ele não ia imaginar, que é a mesa de jantar, a cozinha e a bancária de trabalho dele até poderia ser, que não estão ajudando, favorecendo ele. Aí depois a gente tem uma outra questão que ela quer um cantinho mais dela, ela quer se voltar mais para ela, quer melhorar essa questão assim do pessoal dela. A gente vai cuidar ali do cantinho dela. Os filhos não nasceram, eles não são o problema ainda. Então a gente vai sugerir aqui nas posições de layout, a gente vai chamar a atenção deles aqui, tipo, olha, não coloca seu filho assim, não coloca seu filho assado, vamos prestar atenção nisso, ó, nesse layout aqui. A gente tem que cuidar aqui considerando que eles vão aceitar isso. Eles vão ter que aqui mudar essa porta para quebrar o formato da bota e tem um filho de lateral com banheiro, tá? Então tem muita coisa para arrumar aqui. Mas os filhos nem nasceram ainda. Vai que nasce só um. A gente pode colocar o filho só aqui e não vai ter essa cama. Então tem um tempo ainda para essas coisas acontecerem, tá? Então é de se conversar, é de se entender se o quão esse quarto é importante agora nesse momento. De repente, quando a gente fez a programação dele, a gente conversa com nossos clientes, a programação daqui a 5 anos, 10 anos, os filhos não estavam no de 5, eles estavam lá nos de 10, então tem muita vida aí no meio, nem a gente não sabe se eles vão continuar aqui, tá? Então, vamos entender bem o que é importante para eles, para passar o que é mais importante, tá? Lembra assim, nosso cérebro, ele tem uma capacidade de assimilar informação, então quando você começa uma reunião, você está com bastante energia, e conforme vai passando a reunião, você vai baixando a sua energia. Então, se você começar a falar as coisas importantes no final, você vai perder chance do seu cliente fazer o que é mais importante para ele, tá? Tudo é por isso que a gente sempre começa, vamos arrumar a forma. Porque se a pessoa não entender nada do resto, pelo menos a forma ela vai arrumar. A gente pega uns pontos que são chaves, por isso que a gente pega forma, banheiros, fogão, é chave. Daí em diante tem um monte de coisa para fazer? Tem um monte de coisa para fazer. Mas daí a gente vai falar, o que é mais importante para essa família? Ataca o que é mais importante para essa família. Ataca, não é uma guerra, mas... Vamos primeiro nesses pontos que são mais importantes para a família. E depois a gente fala de pormenores, tá? Porque a gente tem que realmente ajudar essas pessoas no que é mais importante para elas. E tenham isso em mente, tá? Se você quiser, sabe? Quando a gente acaba de aprender alguma coisa, a gente quer vomitar tudo, assim. A gente fala que vai gravar uma live aqui sozinha, em casa, e fala, fácil, meia hora. Não, deu 1h18 que tô aqui ainda falando. Sozinha? Imagina se estivesse com vocês. Então... Mas tem essa hierarquia para você conseguir passar essas informações para as pessoas. Você vai fazer esse estudo, assim, essa avaliação, você vai encontrar um zilhão de coisas. Mas hierarquiza o que é mais importante para você passar para os seus clientes. Por que a gente fala isso? O que o cliente vai entender como muito importante. É esse ponto que você tem que chamar a atenção. É isso que você tem que dar para ele. Porque se você entende que, de repente, sei lá, a gente entende que, nossa, ele não pode falhar com a cama do filho dele. O filho não nasceu. Isso não é importante para esse casal agora, tá? É importante a profissão do marido. É importante o bem-estar da mulher agora, nesse momento. É nisso que eles têm que cuidar.
Daqui a 5 anos, beleza, o filho vai ser muito importante, mas agora não é o ponto mais importante desse projeto, dessa consultoria, dessa situação. Tá? Então é muito importante ter essa hierarquia. Espero que vocês tenham gostado dessa live quase ao vivo gravada. E essa aula ficou com 1h20. Espero mesmo que tenha ajudado, que tenha esclarecido. Se eu esqueci alguma coisa, manda uma mensagem aqui pra gente. E é isso, espero que vocês tenham gostado bastante. Um beijo enorme e até a próxima!